Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Vocês sabem que segunda-feira é dia que eu trago algum estudo para vocês e nesse dia de hoje eu vou trazer um estudo que o Rafael Zatar, que trabalha comigo ali na Carteira Z, ele colocou no nosso grupo do TCP. O TCP é um curso que a gente faz, a gente promoveu, a gente vendeu ele em janeiro, já está chegando no final, e a dúvida que surgiu lá dentro do TCP foi a seguinte: a pessoa tinha recebido uma bolada, tinha recebido um dinheiro maior, se ela aportava de uma vez só ou se ela dividia esse aporte em vários aportes. Normalmente, vocês já devem ter ouvido alguém falar para dividir em várias vezes, porque é melhor. Então a gente vai mostrar um estudo primeiro da Vanguard e depois um nosso aqui para o Brasil, mostrando que o melhor seria você aportar de uma vez só. Fica com a gente e dá uma olhada. Espero vocês depois da vinheta. Enquanto isso, curta o vídeo e se inscreva no canal. Bom, só para ficar claro aqui, o estudo da Vanguard, que eu já vou colocar aqui na tela, ele pegou os investimentos nos Estados Unidos por 90 anos, no Reino Unido por 40 anos aqui no total e na Austrália de 1984 a 2015. Tá? A ideia era a seguinte: uma das alternativas era você investir imediatamente o teu dinheiro e a outra era de forma sistemática, ou seja, você divide em 12 parcelas iguais e aporta sempre no mesmo dia, tá? Isso aqui não tem nada a ver com aquela questão da reserva de oportunidades que eu vivo falando para vocês, porque tanto da forma imediata quanto na forma sistemática você não está olhando o preço, você vai aportar sempre no mesmo dia, de acordo aqui com o que a Vanguard fala. A única coisa que ela quer medir é o que vale mais a pena, investir na hora que você recebe ou investir aos poucos, tá? E é isso que a gente vai dar uma olhada aqui. Aqui a gente viu que não teve muita variação estatística entre os Estados Unidos, o Reino Unido ou a Austrália. A gente viu aqui dados que de 68% a 70% das vezes você fazer um aporte antes, você fazer um aporte imediato de um valor grande seria melhor do que você fazer o aporte sistemático. Trazendo aqui para números, vamos imaginar que você receba uma bolada, por exemplo, de 360 mil reais. O que vale mais a pena? Pegar 360 mil reais e investir tudo de uma vez só, ou investir 30 mil todo mês por 12 meses. Esse foi o estudo que a Vanguard fez, tá? E ela ainda coloca aqui que a magnitude de performance adicional foi de 2,39% nos Estados Unidos, 2,03% no Reino Unido e 1,45% na Austrália, tá? Além disso, ela também faz um estudo em que você é um investidor só de equities, né, só de ações, que é 50% ações e 50% renda fixa e 100% renda fixa, e você vê que os resultados eles ficam muito parecidos. Inclusive o cara da renda fixa aqui é que tem a menor diferença, a menor discrepância. Quer dizer, você esperar um pouco mais para fazer os próximos aportes em renda fixa no exterior tem menos influência do que você esperar em ações. Até porque, né, no exterior a renda fixa acaba rendendo pouco, então acaba que tem menos influência realmente. Ações, se você não investe, ela sobe muito, você perde o bonde. Então é mais ou menos isso. Agora vamos trazer aqui para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem juro alto de renda fixa e esse dinheiro que fica parado na conta, ele está girando um juro muito alto, enquanto isso nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Austrália, ele gira um juro pequenininho, e o Brasil é muito mais volátil, né? Claro que eu não vou poder pegar todos os papéis que existem na bolsa, mas eu peguei aqui 3 papéis que eu acho que têm características distintas, tá? O primeiro que eu peguei foi Itaúsa, depois eu peguei VEG, que aí já é uma exportadora, teve um gráfico todo ele para cima, ela também acabou se beneficiando nos últimos 12 anos por causa da alta do dólar, e a última que eu peguei foi a Taurus.
né? Por quê? Porque a Taurus teve um momento muito ruim de queda muito forte e aí agora recentemente teve um momento de alta muito forte nos últimos 2, 3, 4 anos. Então é uma empresa muito mais cíclica aqui nos resultados. Então a gente vai ver se funciona das três formas, tá? Isso que é interessante. Então vamos começar aqui com o Itaúsa. Eu fiz um modelo um pouco diferente do da Vanguard. Em vez de eu fazer divisão em aporte de 12 vezes, eu fiz uma planilha com 2 vezes, uma com 4 vezes e uma com 8 vezes, tá? Então o que significa 2 vezes? Significa o seguinte: ganhei uma bolada de 100 mil reais, tá? Aporte de uma vez só significa eu peguei e aportei 100 mil reais de uma vez só, tá? E o 2 vezes eu aportei 50 mil no mês agora e 50 mil no próximo mês, tá? Seria isso. Então eu dividi pelo menos em 2, tá? Então é mais ou menos isso. E aquele dinheiro que sobra dos outros 50 mil? Os outros 50 mil eu tô botando aqui que tem um juro de 0,8% ao mês, tá? Eu tô botando esse como se fosse o juro médio, isso dá uns 9,8, 9,9 ao ano. Lembrando que saque de renda fixa com prazo menor do que 6 meses, você paga imposto de 22,5%. Então eu coloquei isso, eu imaginei isso também na hora que eu botei 0,8 e não 1% ao mês, por exemplo, tá? Então vamos dar uma olhada aqui o que a gente tem. A gente tem que essas são as variações, tá? Então isso aqui é uma variação para 2 meses e aqui também uma variação para 2 meses, somando o que você ganhou ali na renda fixa um pouquinho mais ações. E a gente vê aqui, ó, que o retorno de uma vez só ganhou em 73 meses e aos poucos 68 meses para Itaúsa. O retorno foi de 2,36% a cada 2 meses e 2,19% a cada 2 meses. Aqui a gente vê que a variação positiva também foi maior do que a variação negativa. Qual é o grande porém da estratégia do aporte de uma vez só que a gente vai ver em todos eles, tá? A dispersão aqui é o desvio padrão, tá? E aqui é a média. Então o desvio padrão, ou seja, a volatilidade dos teus resultados é maior, é 11,31 e 8,93 aqui. Então o que pode acontecer? Você pode pegar aqui um resultado muito ruim, sei lá, se eu pegar aqui março de 2020, ó, menos 29, menos 24, 2 meses seguidos. Aqui, ó, já não teve meses assim seguidos. Você vê que já dispersou um pouco mais aquela queda forte do Covid, né? Então, esse tipo de queda aqui muito forte que você pegaria de uma vez só, imagina, investiu 100 mil aqui, aí você investiu 100 mil, e aí caiu 29% no primeiro mês e 24% no mês seguinte, por exemplo, né? Então é muita coisa, né? 29% aqui é já 2 meses, né? Então caiu 29% em 2 meses aqui, de 11 para 7, por exemplo, e se você tivesse começado em 10,8, teria caído 24, tá? Não é exatamente isso que eu falei antes, não. Então, a gente vê aqui que tem uma queda muito forte que do lado aqui atenua um pouco mais, né? Esse fato de você ter dividido atenuou mais. Então quando for para 4 vezes a gente vai ver que vai atenuar mais ainda, tá? E aí eu já vou passar aqui para 4 vezes. 4 vezes, né, significa o seguinte, que você vai pegar aquele valor de 100 mil, no aporte de uma vez só você vai aportar 100 mil assim que você recebe no mês que você receber. E no 4 vezes significa que você vai pegar 25 mil e no primeiro mês vai deixar 75 mil em renda fixa. Depois no segundo mês vai pegar 25 mil de novo, vai aportar e vai deixar 50 mil em renda fixa, 25 mil e vai deixar 25 mil em renda fixa. E aí vai aportar 25 mil no quarto mês e aí vai sobrar 0 em renda fixa. Então seria esse o racional. Dessa forma, na fórmula aqui, a gente coloca 25% gerando 2,42%, 25% gerando 1,61%, 25% gerando 0,8%, né, cada um dos meses aqui. E a gente tem a renda fixa aqui no meio também, né? Que tá aqui, o dinheiro que está parado está rendendo 0,8% ao mês. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê algo muito similar. De uma vez só, a gente tem 73 e aos poucos 66.
né? Então aqui a gente vê que é muito mais próximo de 50% do que os Estados Unidos, né? Como a gente mostrou lá atrás no estudo da Vanguard. Né? No Brasil é muito mais próximo isso. Aqui, como eu falei antes, né, tem média e tem desvio. Você vê que a diferença aqui de média é pequena, não é tão grande assim isso para Itaúsa, e o desvio aqui é muito maior nessa parte daqui. Lembrando que isso aqui é 4,26% a cada 4 meses, e aqui a cada 4 meses você perde rentabilidade por esperar e ficar aportando aos poucos, no caso da Itaúsa. Tá? Voltando lá no abril de 2020 e tudo mais, olha só, aqui a gente tem quedas mais expressivas, se você tiver começado por aqui o aporte. Imagina que você começou a aportar aqui em dezembro de 2019 a 12,25, em março você tinha 7,90. Então você caiu os 100 mil que você tinha para 60 e poucos mil. Esse é o grande risco da pessoa que pega uma bolada e investe aí. Você ganhou uma herança, você não vai ter como fazer aportes adicionais grandes. Aí cai 30% por causa de um Covid, você já sai de 30% para baixo. Né? Então esse é o grande ponto. Aqui, quando você aporta aos poucos, você vê que na pior das situações deu 29. Né, que não é excepcional, mas pelo menos não é tão ruim quanto o 31 ou 33. E aí com 8 vezes a gente vai ver algo similar, não vou ficar explicando, aqui também tem a renda fixa, tá? Só para vocês saberem aqui, nesse caso aqui você vai ter 100 mil de uma vez só, e aqui seria 12.500 a cada mês, o restante ficando em renda fixa, né? Aqui 87.500 em renda fixa, 75 mil em renda fixa e etc. Tá? Então aqui a gente vê uma variação maior ainda no desvio padrão, 19,06%, também uma média maior. Aqui a gente já vê que dispara mais a diferença, né? Então essa aqui são 135 períodos de 8 meses. Então se eu pegar aqui e dividir por 135, ó como é que já está chegando próximo daquele da Vanguard, né? Que é 63%. Lá na Vanguard eles pegaram períodos de 12 meses, né? Então à medida que a gente vai aumentando esse prazo, vai chegando mais próximo daquele 63, 64, 67, 70. É que 12 vezes a gente teria que fazer uma fórmula muito grande, ó. De 8 vezes já deu uma fórmula desse tamanhão. 12 daria muito maior, né? Então eu preferi fazer dessa forma porque já mostra qual é a tendência. E aí, aqui a gente vê que da mesma forma, né, a média aqui foi maior de aportar uma vez só, então é interessante aportar de uma vez só, pelo menos Itaúsa. Aí o que eu pensei? Eu pensei assim, poxa, mas Itaúsa ficou andando para cima, para baixo nesse período, ela até valorizou, óbvio, mas principalmente até ali 2017, 2018. E se eu pegar uma empresa igual a WEG, que tem um gráfico que é mais próximo do exterior, porque a empresa vende mais produtos dolarizados e ela não teve nenhum problema de gestão, então ela subiu para sempre. E aí a gente vai pegar aqui a WEG para a gente ver o mesmo racional que a gente viu agora. Mas agora eu não vou mais explicar. Ali tão devagarzinho. Então, aporte de uma vez só. A gente vê aqui uma média de 4,67% aqui a cada 2 meses, no outro 3,92%. Então, a WEG teve um resultado melhor. Você vê que uma empresa igual a WEG, até em 2 meses valeria a pena você aportar tudo de uma vez só. Vale mais a pena fazer dessa forma, tá? Ou aos poucos em 4 vezes aqui, a gente vai ver a mesma coisa. Olha só, a diferença vai aumentando. Olha como a diferença na WEG é maior, porque é uma ação que subiu muito mais. Inclusive aqui, ó, a quantidade de vezes que uma vez só ficou melhor do que aos poucos, ficou maior ainda. Então 9,63 de retorno contra 7,15, mas é claro que com volatilidade maior. Quando a gente vai lá para 2020, naquele período ruim, olha como é que ela nem chegou a ficar negativo direito naquele ponto de uma vez só. Né? Ela em 2 meses, em 4 meses, ela já tinha recuperado valores de 4 meses atrás. Em 2 meses, talvez ela tenha ficado negativa aqui, ó, 14% ou 7%. Mas
é muito boa, é muito tranquila com relação a isso. Poucas vezes foram os drawdowns dela. Drawdown dela normalmente vai ficar mais próximo da questão do dólar, né? O dólar desvaloriza, como recentemente, aí ela acaba caindo também. E aí a gente passa para 8 meses, né? 8 meses a gente vê uma disparada maior ainda em relação aos resultados. Ó, a média de 20% contra uma média de 13% aqui nos 8 meses em média, né? Se você aportar de uma vez só contra você aportar aos poucos. Nesse caso aqui, ó, se a gente pegar esse aqui e dividir por 135, a gente já chega muito em linha com o resultado lá do exterior, e olha que eu nem peguei 12 meses aqui na VEG, né? Então a gente vê que quanto mais próxima a empresa é de um resultado lá do exterior, mais próximo a gente vai ter aqueles resultados lá, mas de qualquer forma a Itaúsa também valeu a pena. E aí a gente passa para Taurus, né? Taurus foi uma empresa que teve uma piora e depois teve uma melhora. É uma empresa que, se a gente voltar lá no tempo, você vai ver que ela já chegou a negociar com valores mais expressivos até do que hoje em dia, né? Então, olha só, ela em 2010 ela chegou a negociar R$30, já descontando dividendos. Em 2012 já chegou a bater 35, 34. Aí ela caiu para R$1 aqui em 2015, 2016. Talvez tenha voltado aqui a R$1, sim, ó, em 2017 também. Enfim, é uma empresa que teve seus altos e baixos. E aí, quando você bota esse tipo de empresa, a gente vai ver aqui que a quantidade de vezes do uma vez só não valeu a pena. Foram só 56. Contra 85 vezes que valeu a pena você aportar aos poucos, porque é uma empresa que cai. É uma empresa que dá mais drawdown. Só que a média que você teve aqui, ó, mesmo assim, de você aportar uma vez só foi maior do que a outra, incluindo, claro, já as renda fixa que tem aqui no meio. Então a gente percebe que, embora a maioria das vezes você vai ter um resultado pior, quando você tiver um resultado melhor, ele vai ser tão melhor que compensa. Exemplo, aqui você aportar de uma vez só deu 105% contra 57%, por exemplo. Né? Na hora que ela sobe, você ganha um resultado tão expressivo que compensa o quando ela cai forte, ó, tipo menos 38 aqui, que aí do lado seria só menos 25, é muito mais volátil. E aqui, ó, é 25% de volatilidade no 2 meses. Né? Na Itaúsa, por exemplo, essa volatilidade de 2 meses, ó, era 11. De 8 meses era 19. Então a volatilidade da Taurus de 2 é maior do que a volatilidade da Itaúsa de 8, né? Pegando esse período todo. Claro que hoje em dia é menor porque a empresa já está entrando nos eixos. Agora, quando a gente pega aqui a empresa em 4 meses, a gente vê a mesma coisa, que se você aportar de uma vez só, você vai perder na maior parte do tempo, mas a tua média é maior porque quando você aportar e subir muito, você vai ganhar mais. E aos poucos, 8 vezes, também vai ser algo bem similar aqui, só que já vai acertando aqui, ó, já vai chegando mais próximo da normalidade. De qualquer forma aqui, ó, a rentabilidade fica bem maior do que seria aos poucos também. Então, qual é o grande ponto desse vídeo de hoje? Se você recebeu uma bolada e você precisa fazer um aporte, o que é melhor você fazer? Cara, nitidamente e de forma matemática, o melhor é você aportar de uma vez só. Ponto. Agora, Daniel, você acha que se eu realmente receber, vale a pena eu fazer o aporte de uma vez só? Você precisa trabalhar o teu emocional. Porque eu estou imaginando que é um dinheiro que você vai receber e que você não vai receber outras vezes, e que o teu aporte não vai ser suficiente para conseguir esse tipo de dinheiro. Então imagina um dinheiro que você ganha que seja 5.000 vezes o teu aporte, por exemplo, 1.000 vezes o teu aporte. Quer dizer, uma pessoa de 80 anos vive 960 meses. Então você não vai conseguir fazer com o teu aporte mensal esse extra que você recebeu. Pode ser uma herança, pode ser uma ação na justiça, um prêmio da Mega Sena, um dinheiro que você recebeu, enfim, qualquer coisa. Tá? Um seguro de alguém, de vida, alguma coisa nesse sentido. Agora, esse número, ele vai ser tão expressivo em relação ao teu aporte que ele é uma bolada. Tá? Então, assim,
Se você investe tudo de uma vez só e tem uma crise e as ações caem 30, 40, 50%, seria desejável você ter outros aportes para fazer, mas nesse caso você não tem. Então, como você vai conseguir trabalhar o teu emocional? Você vai ficar tranquilo com relação a isso, porque você escolheu ações boas, e aí essas ações elas vão andar bem no longo prazo, então não tem tanto problema e coisa do gênero? Se você já consegue pensar dessa forma, a resposta então é sim, você precisa focar em aportar de uma vez só, que é o que dá mais resultado, como a gente viu aqui. Agora, eu acho que a maioria das pessoas que me acompanham, pessoas que têm pouco tempo de bolsa, ou até 5 anos de bolsa, eu acho pouco, tá? São pessoas que ainda não têm esse racional tão bem consolidado. Às vezes elas entendem isso na teoria, mas na hora que acontece na prática, a pessoa trava e ela resolve salvar o dinheiro, ou seja, resolve sacar o dinheiro, né? Ela quer salvar o que sobrou. Então, se você for uma dessas pessoas, você precisaria pensar em aportar aos poucos. Então você vê que é uma decisão que matematicamente é melhor você aportar de uma vez só, igual a Vanguard falou aqui. A gente viu que empresa cíclica é melhor, empresa que vai igual dólar é melhor, empresa que teve problema igual a Itaúsa nesses períodos foi melhor. Cara, é melhor aportar de uma vez só. O resultado de bolsa de longo prazo é melhor do que o resultado da renda fixa. Agora, você precisa saber domar o teu emocional, porque senão o teu emocional pode atrapalhar a matemática em si. E também tem vezes que você vai aportar de uma vez só e você vai ver depois que teria sido melhor aportar aos poucos, como a gente mostrou aqui, né? Mesmo no estudo da Vanguard, a gente vê que 30%, 32% dos casos teria sido melhor aportar aos poucos. Então, é aquela discussão que você não vai conseguir chegar num consenso, tá? A parte matemática fala para você aportar de uma vez só, mas você precisa saber domar o teu emocional. Abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever e de comunicar, compartilhar com os amigos para que eles tenham acesso a esse estudo também. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.